Hoje nós vamos conhecer um lugar muito especial no agreste do nosso estado, terra do mestre Sivuca e do poeta cantador Gessier Quirino. Que tal passear pelas belezas, conhecer um pouco mais da cultura, saber qual é a história e como acontece a economia da cidade de Itabaiana? O Nossa Paraíba está no ar. O patrimônio histórico de Itabaiana é formado por igrejas, capelas, praças, pontes, coreto, obelisco, casarões e tudo o que lembra o passado. Itabaiana, ela vai começar com um povoado, diz que ela começa com uma fazenda de criagados. Os primeiros documentos que a gente tem notícia, remota do século XVII, numa fazenda, aqui até numa localidade de Maracaípe, que hoje faz parte do nosso município, que pertencia a Pilar. Com o passar do tempo, outras 6 Marias foram concedidas para algumas pessoas que quisessem vir morar aqui em Itabaiana. E uma coisa que é interessante a gente destacar é que ela surge de fazendas de criagado, porque como ela praticamente vivemos no entrocamento entre João Pessoa, Campina Grande e Recife, um grande polo, quando os tropeiros vinham do sertão para o litoral ou para o estado vizinho de Pernambuco, passava por Itabaiana. O clima agradável, pastagens, ela vai acabar atraindo outras pessoas para vir morar em nossa região. E aí vai surgir um povoado, até então pertencente a Pilar. Itabaiana ela vai começar a destacar, ela vai começar a crescer economicamente, mais do que Pilar. Em 1881 ela eleva-se à categoria de povoado. Quase 10 anos depois, em 1890, já na era republicana, nós temos o município de Itabaiana, no dia 23 de abril de 1890. E no dia 26 de maio de 1890, nós chegamos à categoria de município. Então, Itabaiana ela consegue, mesmo sendo antes um povoado de Pilar, com o passar do tempo ela até consegue sobressair mais do que Pilar. Itabaiana ela é uma cidade revolucionária, né? Então, o século XIX, para a nossa história, para a história do Brasil, para a história da Paraíba, Itabaiana tem papel fundamental. Por quê? Em 1817, existia um grupo liberal, um grupo de estudantes que estudavam em Recife, e esses estudantes tinham ideais libertários, de tentar fazer com que ocorresse a independência do Brasil antes mesmo de 1822. Devido à proximidade com Pernambuco, isso acaba gerando, até mesmo em alguns itabaianenses, o gosto da revolta, devido à ligação com o semanário de Olinda, o Aerópago de Itambé também, ideias iluministas. O jovem Manuel Clemente, ele vai fazer com que seu pai pegue as armas e, com isso, ocorra uma grande participação na Revolução de 1817. No tocante a 1824, na Confederação do Equador, mais uma vez com o ideal revolucionário de liberdade, a província da Paraíba ela perde um pouco a autonomia, quando Dom Pedro dissolve a Assembleia Constituinte e nomeia para presidente da província Felipe Neri. Até então, algumas vilas, como Vila Nova da Rainha, Campina Grande, Monte Mó, Mamanguape, Areia, entre outras vilas, não vai aceitar essa imposição, digamos assim, essa nomeação do até então presidente da província, e eles vão pegar as armas. E em nosso solo itabaianense vai ocorrer a batalha, até hoje considerada uma das maiores na Revolução de 1824, que foi a Batalha do Riacho das Pedras. Foi um conflito que durou 4 horas, foi bastante intenso, luta armada entre os legalistas e os revoltosos.
Morreram mais de 90 pessoas, ficaram feridos mais de 123 e houve saldos entre perdas para ambos os lados. Todo ano nós comemoramos a Batalha do Riacho das Pedras no dia 24 de maio. A nossa emancipação ela vai se dar no dia 26 de maio de 1891. Então, todos os anos, tanto no dia 24 quanto no dia 26, é feriado municipal em Itabaiana. Já em outras passagens importantes na história do Brasil e da Paraíba, já na época do período republicano, nós vamos ter aqui um cangaceiro chamado Manuel, mais conhecido como Cangaceiro Cocada. Ele era do bando de Antônio Silvino. Antônio Silvino, ele vai ser um dos grandes cangaceiros, vai vir bem antes do que Lampião, e vai ter uma briga no próprio bando, e o Cocada, ele era chegado a imoralidades sexuais, ele era pervertido, ele era bem bravo, ele era aquela pessoa bem vingativa, e ele acaba sendo expulso do bando, porém, ele não perde o contato com o Antônio Silvino, e sempre quando eles iam fazer uma ação em conjunto, eles se uniam, mas ele acaba formando o seu bando. E o interessante é que Antônio Silvino, ele tem com Cocada uma amizade muito grande. Quando o Cocada ele forma o bando, com o passar do tempo, ele vai tentar estuprar a filha de um companheiro, o que vai gerar uma revolta dentro do próprio bando, e com isso o bando vai fazer uma armadilha e vai matá-lo com 35 facadas, vai cortar a sua orelha e vai entregar a Volante lá de Pernambuco, onde era tido como a orelha dele como um troféu. Outra personagem histórica bastante importante, não só para a nossa cidade, mas também para a história da Paraíba e do Brasil, vai ser Leonília Félix de Almeida. Ela vai ser uma revolucionária, uma mulher bastante avançada para o seu tempo, tida como comunista. Então ela vai casar com um homem de cor, que até então a gente está saindo um pouco da escravidão, sai da escravidão, mas até então a escravidão ainda fica no ranço da sociedade brasileira. Muitas pessoas elas não vão deixar com que o preconceito existisse e o pai dela não vai aceitar. E ela foge de casa com seu marido, ela vai parar no Rio Grande do Norte, chegando lá ela é presa, tida como comunista, vai a navio para o Rio de Janeiro, lá ela acaba encontrando Graciliano Ramos e Olga Benário Prestes, que até então era mulher de Luiz Carlos Prestes, onde elas ficam na mesma cela. Essas informações a gente encontra no livro Memórias de um Cárcere, de Graciliano Ramos. Conhecida como a Rainha do Vale da Paraíba, Itabaiana é o centro da zona de 9 municípios que aglomeram uma população de 108 mil pessoas. Dá para imaginar que energia elétrica chegou aqui primeiro? Itabaiana, no início do século XX, era uma das cidades mais importantes da Paraíba. Nós tivemos energia elétrica antes mesmo que a capital, Paraíba, hoje a atual João Pessoa, água encanada, cinema, vários jornais que circulavam diariamente, semanalmente, quinzenalmente, revistas. Nós tivemos teatro. José Lins do Rego, em seu livro Doidinho, ele aborda esse cenário de Itabaiana no início do século XX, que é uma cidade riquíssima. Você percebe, quando você estuda o início do século XX, os sinais do moderno. Todo mundo queria ter em casa roupas que até então era da França, que até então tinha telefone em suas casas, ia ao cinema, lia os jornais e comprava roupas que vinha da Europa, tentava copiar a moda da Europa. Então era uma cidade bastante avançada para a época. Se você passear pelas ruas itabaianenses, nós vamos ver que vai respingar história em tudo quanto é canto, seja na cultura, seja na história, seja na poesia, seja na música. Por quê? Itabaiana ela é um centro, ela é um polo de história, ela é um polo de artistas, ela é um polo de poetas, ela é um polo de músicos. Mas nem sempre esse foi o nome da cidade, que antes se chamava Tabaiana, assim, começando com T. Existem muitas controvérsias em relação ao nome Itabaiana. Em 1943, o interventor Rui Carneiro, até então presidente da Paraíba, ele pede para que o IBGE ele venha fazer
uma pesquisa na cidade, eles acabam descobrindo que existe uma cidade homônima com o nome Itabaiana, lá no estado de Sergipe, e com isso ele sugere que troque o nome para Itabaiana. Durante 5 anos, Itabaiana ela ficou conhecida como Itabaiana, e essa comissão, eles encontraram uma pedra no leito do rio, de cor avermelhada, e essa pedra, ela às vezes dançava. Então, na linguagem tupi, Ita, que significa pedra, Baiana, que dança, em alusão à pedra. No ano de 1972, veio uma comissão do Projeto Rondon, e essa comissão, passeando pelo rio Paraíba, eles encontraram essa pedra vermelha que fica atrás da Saboaria, aqui na nossa região, e eles reafirmaram essa questão do nome, né? Por muito tempo, e até hoje nas escolas, se diz que o nome Itabaiana é Ita Pedra Baiana que Dança. Porém, existe outra versão, que é a versão que a gente considera como a mais correta, que até Horácio de Almeida, no seu livro História da Paraíba, ele vai dizer que, na verdade, Itabaiana, nós somos descendentes de índios tupis, e a etnografia da palavra significava Tabaanga, ou seja, morada das almas. E eu considero a mais correta porque no ano de 1890 foi encontrado um cemitério indígena onde fazia parte a antiga Feira de Gado. E nessa Feira de Gado, em 1890, como eu te disse, algumas pessoas foram construir casas e, ao cavar os alicerces da casa, encontraram um monte de igaçabas. E o que são essas igaçabas? São urnas mortuárias de índios, onde eles estavam em posição fetal, amarrados. E, na época, não deram tanta importância ao achado. Só 20 anos depois foi que houve um estudo, porque eram muitas igaçabas e estavam-se ao sol. Então veio o IHGP, na época, e eles começaram a fazer estudos. Até hoje não sabemos onde se encontram essas igaçabas, porém, no tocante à origem do nome, a gente considera mais correto chamar Morada das Almas do que Ita Pedra Baiana que Dança. Como na Enciclopédia dos Municípios de 1943, reforçada em 1972, ficou até hoje essa ideia de que Itabaiana é pedra que dança. Mas eu e alguns historiadores, nós concordamos com a ideia de Horácio de Almeida em dizer que é Morada das Almas. Não perca, no próximo bloco, vamos conhecer a história do filho mais ilustre de Itabaiana, o mestre Sivuca. Não demoramos, é ligeirinho.